Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui ele nos fala, então, ensinando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui ele fala três categorias, salmos, hinos e cânticos espirituais. Existe uma diferença entre essas categorias, né? Normalmente os salmos têm a ver com os sentimentos de Cristo. Os salmos são os sentimentos de Cristo. Quando você lê os salmos, pense assim, você está lendo o diário particular do Senhor Jesus. Uma pessoa escreve um diário que ela escreve secreto, né, só para ela, e no seu diário ela expõe todos os seus sentimentos. E é ali nos Salmos que nós encontramos os sentimentos de Cristo. Mas nos Salmos também nós encontramos orações, nós encontramos preces e orações. Agora, eu falei numa publicação que os Salmos são especificamente para Israel. E realmente são, porque mesmo que eles sejam os sentimentos de Cristo, ali eles estão falando dos sentimentos de Cristo em relação ao seu povo terreno, que é Israel. Então, nem tudo nos Salmos serve para a igreja. Aí uma pessoa me contestou, dizendo que não, que os Salmos também são para a igreja. Aí eu respondi para ele com um salmo. Eu respondi para ele com um salmo que diz o seguinte, para ele ver que não é bem da maneira como ele estava pensando. No Salmo 137, versículo 8. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Aí eu perguntei, você acha que isso é um sentimento que cabe a um cristão? Cristão querer que os seus inimigos, os filhos dos seus inimigos, tenham suas cabeças esmagadas nas pedras? Certamente não é. Não é um sentimento adequado a um cristão. Mas era adequado a um povo terreno que precisava mesmo pensar isso dos seus inimigos na terra, porque a esperança que eles tinham era só na terra. Israel não recebeu uma esperança no céu. Eles receberam uma esperança de uma terra que manava leite e mel, de fartura, de bons rebanhos, grandes rebanhos, muitos filhos, muita saúde e tudo mais, porque a esperança deles era terrena. A esperança da igreja é celestial. Então, outras coisas também são bem específicas, né? Você pega o Salmo 137, por exemplo, versículo 1, ele vai dizer assim, junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Pergunta então o salmista, né? Veja que esse é um sentimento claro dos judeus que estavam no exílio em Babilônia. Agora, um cristão, ele está no exílio na terra, certamente. Nós podemos ler isso aqui e sentirmos saudades do céu, mas nunca de Jerusalém, não é? Tem um outro salmo também que fala sobre isso. O mesmo Salmo 137, no versículo 5, ele fala, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Então, no sentido direto desse salmo, é um desejo de estar em Jerusalém, na cidade física de Jerusalém, que é o centro das atenções, o centro de adoração que Deus deu aos judeus, não à igreja.
A igreja adora onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, para o Senhor. E é muito importante lembrar que algumas versões da Bíblia, a nova versão internacional, por exemplo, ela fala onde 2 ou 3 se reunirem ao nome do Senhor. Mas está errado isso, porque a reunião é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem reúne. Então, o correto é onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Então, é muito importante entender essas passagens dos Salmos. Por exemplo, a gente continua nesse mesmo Salmo 137, né? O versículo que eu já tinha lido no começo. Ele dizia assim no versículo 7: Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: Descobria até os seus alicerces a filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em seus filhos e der com eles nas pedras. Então esse é um sentimento que nada tem a ver com a igreja. Tem a ver com Israel. Israel, inclusive, eu uma vez estava lendo, tem até um documentário, acho, no Netflix, falando de um espião que se infiltrou no governo da Síria, e ele fez coisas assim do arco da velha, porque ele chegou a interferir na localização dos canhões que a Síria construiu, das casamatas, né, escondidas, e canhões apontados para Israel, das colinas de Golã. O que ele fez? Ele convenceu o Ministério da Guerra de que aquelas casamatas, né, com aqueles canhões, eram muito quentes para os soldados ficarem lá dia e noite, para se preparar caso de guerra, eles poderem atirar contra Israel, né? Então, o que ele insistiu com o Ministério da Guerra foi que plantassem árvores em torno dessas casamatas ali nas colinas de Golã. Como é um terreno totalmente árido, logo aquelas árvores cresceram e fizeram sombra para a alegria dos soldados que tinham que ficar dentro da casamata dia e noite, né? Aquele calor tremendo, não tinha ar-condicionado, nada. Então, plantaram árvores em volta, formaram pequenos bosques em torno de cada casamata daquelas. Bom, quando aconteceu a guerra de 1967, ficou fácil para Israel, né? O que eles tinham que fazer? Era difícil eles atirarem e descobrirem onde estavam cada canhão, cada casamata, mas sabendo que as casamatas estavam num pequeno bosque, eles olhavam e viam onde tem árvore. Ali tem árvore, então manda fogo naquele lugar. Então, com isso, eles destruíram várias casamatas de canhões, porque elas estavam no meio de um pequeno bosque que esse espião sugeriu que fosse criado. Então, eles têm, os judeus têm uma perspicácia, né? Tem um tino assim para a guerra e para a luta que é fantástico, é fantástico. Eles estão errados ainda até hoje, não creem em Jesus, rejeitam a de Cristo. 2/3 das pessoas que moram em Israel serão mortas. Isso vai acontecer ainda no futuro, né? Não sei quanto tempo, né? Mas no tempo da grande tribulação, 2/3 dos habitantes de Israel serão mortos. Vai ter muita guerra ali. E só depois eles vão se arrepender, um pequeno remanescente vai se arrepender e vai crer no Senhor Jesus. Mas continuando, ainda falando das passagens do Antigo Testamento, que não servem todas elas como inspiração para os cristãos, né? Nós vemos um outro versículo em Isaías 10, versículo 5, diz assim: Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita,
e contra o povo do meu furor, e lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Isso está em Isaías capítulo 10, versículos 5 e 6. Ou seja, o Senhor usando Israel para destruir seus inimigos, mas em alguns momentos o Senhor também usou os próprios inimigos de Israel para castigar Israel. Tem mais passagens que são interessantes para entender o porquê que a igreja não é Israel e por que os salmos são bastante dirigidos a Israel. Por exemplo, no Salmo 71. O Salmo 71. Sejam confundidos, versículo 13. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Isso nunca poderia estar na boca de um cristão. Você nunca ora para que o seu inimigo, o seu adversário, seja confundido e seja consumido. Porque a nossa esperança é celestial. O nosso desejo é que as pessoas sejam salvas, sejam elas de direita ou de esquerda, não importa. Não é? No Salmo 143, versículo 12, o salmista também diz o seguinte: por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Você acha que isso na boca de um cristão estaria correto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o Salmo 139 é outro também que não faz qualquer sentido na boca de um cristão. 139, versículo 22. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Olha só. Essa semana alguém me escreveu perguntando de uma pastora, né? Quando fala que é pastora, você vê, lá vem erro, lá vem bobagem, né? De uma pastora que joga maldição em cima das pessoas, que amaldiçoa as pessoas. Quando ela ora, ela amaldiçoa as pessoas. A pessoa perguntando para mim se estava correto isso. De jeito nenhum. De maneira nenhuma, porque quando nós lemos o sentimento que cabe a um cristão, nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 40, diz assim: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Isso aqui Israel não fazia. Israel atirava com o canhão no lugar das árvores lá. Não tem. Quem quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E no mesmo capítulo 5 de Mateus, no versículo 44, o Senhor fala assim: eu, porém, vos digo, porque no Antigo Testamento era dito para odiar os inimigos, né? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Isso é totalmente contrário ao que foi dito na lei para os israelitas. Lá era olho por olho e dente por dente. E o Senhor fala: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso. Pelo Espírito Santo nós conseguimos fazer isso. Tem uma história muito bonita do livro, eu acho que eu não lembro qual livro que era, da Corrie ten Boom. Era uma escritora que ficou presa no campo de concentração na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E ela conta que depois da guerra, ela foi para a Alemanha e foi procurar o carrasco dela, o alemão, o soldado alemão que castigava ela e que maltratava as prisioneiras do campo de concentração. E ela se encontrou com ele. E ele não sabia por onde sair, né? E ela
disse que perdoava ele. Tem um outro caso também de um prisioneiro americano que era cristão e ficou preso durante a Segunda Guerra Mundial numa ilha no Japão, e ele depois voltou ao Japão depois da guerra para procurar o soldado lá, o capitão, o que era responsável pelo campo de concentração onde ele ficou preso. Encontrou o homem e perdoou o homem. Imagina a sensação, né? O cara que apanhava, que era castigado, que sofria fome, doença e tudo mais, voltando para dizer pro seu algoz: eu te perdoo, em Cristo Jesus eu te perdoo. E também mais uma passagem em Efésios 6, e deixa claro que a nossa luta é diferente da luta de Israel, porque Israel tinha que lutar, sim, pelos seus inimigos terrenos. Mas em Efésios 6, no versículo 12, nós lemos que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Nós temos que lutar em oração contra demônios e contra todas as hostes diabólicas que habitam nos lugares celestiais. Quando nós miramos as nossas armas, nós não miramos para debaixo da terra, nós miramos para os lugares celestiais, porque lá estão os anjos caídos, lá está Satanás, e é lá a nossa luta, não é aqui na terra, e não é também contra carne e sangue, não é contra inimigos terrenos, como era no caso de Israel. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.